bem, estamos aqui para continuar a estudar os cacicados complexos, as províncias indígenas que existiam aqui na Amazônia e que foram identificadas no século XVI e no século XVII. Na aula passada nós falamos que os cacicados complexos que estão aqui na Amazônia no século XVI, eles foram identificados com um nome e depois, no século seguinte, no século XVII, eles aparecem com outro nome. E é o caso que a gente vai estudar, por exemplo, dessa província aqui. Hoje a gente vai estudar a província de Machifaro, ou Machiparo. É como essa província era chamada, é como ela aparece nos relatos dos cronistas no século XVI. Já no século XVII, essa mesma província, essa região, vai ser chamada pelos cronistas do século XVII de Aizuari, os Aizuaris, ou os Curuziraris, tá? Ou também podem chamar esses caras de Carapunas. Carapunas, tá? É outro termo que vão chamar esses caras no século XVII. Então, no século XVII, onde estava a província de Machiparo no século XVI, agora ele está aparecendo os Aizuaris, os Curuziraris ou Carapunas, como eles eram chamados, beleza? Como é que era essa província no século XVI? Mano, no século XVI, essa província estava na margem direita do rio Solimões, começando acima da boca do Tefé e seguindo até próximo do rio Coari. É como ela estava localizada no século XVI. No século XVI, essa província de Machifaro, ou Machiparo, ela tinha 200 quilômetros aproximadamente. No século XVI, com relação à povoação, o que nós temos são os registros deixados pelo Frei Gaspar de Carvajal, ou Gaspar de Carvajal, que era o cronista de uma expedição famosa, que é a expedição do Orellana. O Orellana, ele passou aqui pela Amazônia no século XVI, e nessa época, e o cronista da expedição do Orellana era o Frei Gaspar de Carvajal. E o Frei Gaspar, quando ele fala da povoação dessa província, ele diz que eram mais de 80 léguas povoadas, com inúmeras aldeias, quando eles passaram por aqui no século XVI. Na parte política não temos muitas informações, e na parte dos costumes, nós temos um relato do Frei Gaspar que diz que aqui nessa província tinha muita fartura. Mano, o Frei Gaspar disse que aqui nessa província tinha comida, eles acharam comida armazenada para um exército de 1000 homens durante um ano. Imagina, mano, tu conseguir abastecer um exército de 1000 soldados por um ano inteiro. Esses caras tinham comida guardada para isso. Imagina, né? Se esses caras guardavam comida, guardavam muita comida, né, mano? Né? Para te ter comida para 1000 soldados, alimentar 1000 soldados durante um ano. Será que o Frei Gaspar não exagerou, não? Né? O Frei Gaspar fala umas coisas assim, deixou uns relatos assim que a gente olha assim, será que esse cara estava exagerando? Né? Fica se perguntando. Mas é o que a gente tem de informação sobre isso. Quando chega no século XVII, nós temos uma outra expedição passando por aqui, que é a expedição do Pedro Teixeira. E nessa expedição do Pedro Teixeira, o cara que era o cronista, o cara que estava registrando essa expedição, ele era chamado de Cristóbal de Acunha. Cristóbal de Acunha. E o que esse cara escreveu acerca dessa expedição é o que a gente tem também de informação sobre essas províncias no século XVII. E aí, como eu falei no começo, no século XVII, onde antes estava essa província de Machifaro ou Machiparo, agora está aparecendo os Aizuaris, Curuziraris ou Carapunas, como os cronistas do XVII estão chamando. Como é que está a localização dessa província indígena no século XVII? Mano, no século XVII, ela não tem só os limites que tinha antes da província de Machiparo, mas ela avançou mais 120 quilômetros. E nesse avanço de 120 quilômetros, um século depois, eles ocuparam a buffer zone que protegia os omáguas. O que é essa buffer zone? A gente viu aí, na aula passada eu mostrei, e aí no mapa dá pra gente ver, essa buffer zone é uma área, essa área em vermelho, que funcionava como zona tampão. O que era essa zona tampão? Era uma área de fronteira que os omáguas tinham e que eles mantinham essa área de fronteira fazendo incursões, fazendo expedições para essa área. Então funcionava como uma zona tampão, funcionava como uma área de fronteira na época dos omáguas. Só que aqui no século XVII, os Aizuaris, eles avançaram tanto, eles se estenderam tanto por mais 120 quilômetros que eles acabaram chegando nessa região onde ficava essa zona tampão, onde ficava essa buffer zone que os omáguas tinham ali no século XVI. E na parte de extensão, mano, saltou de 200 km para 300
120 quilômetros a extensão dessa província no século 17. O Frei Gaspar fala que na parte de povoação eram 80 léguas de aldeias próximas. Ele diz que durante o Frei Gaspar não, perdão, o Acunha, o Cristóvão de Acunha, que é o cronista da expedição do Pedro Teixeira, ele fala que eles passavam viajando metade de um ano inteiro, vendo aldeias, umas próximas das outras, passavam metade de um ano viajando e vendo aquele monte de aldeias, mano, 80 léguas de aldeias, as aldeias próximas umas das outras, também muito povoada essa província no século 17. E quais eram os costumes dessa província? Mano, a gente tem um relato sobre essa província, que diz que essa província aqui, dos Aizwaris, eles tinham 5 aldeias principais, e dessas 5 aldeias principais, tinha uma aldeia que ficou conhecida como a Aldeia do Ouro. Mano, não esquece isso, porque isso sempre vem nas provas, isso sempre vem quando o pessoal estuda essa parte dos índios, isso sempre vem. O que é essa província? As 5 aldeias principais da província de Aizwari, uma delas fica conhecida como a província do Ouro. A aldeia do Ouro, perdão, a aldeia do Ouro. Por que essa aldeia indígena ficou conhecida como a aldeia do Ouro? Mano, porque os índios de lá, mano, eu digo que esses índios eram os índios ostentação. Tá? O que é o índio ostentação? Mano, é aquele índio que gosta de usar pingente de ouro no nariz e nas orelhas, tá? Os índios de lá, mano, eles não eram fracos não, mano. Eles não eram fracos não, era cada pingentezão de ouro, mano, ouro no nariz e nas orelhas. Esses índios eram os índios ostentação. Imagina, por isso ficaram conhecidos como a Aldeia do Ouro. E por isso, quando os europeus chegaram, eles ficaram doidinhos com essa aldeia aí. Por quê? Porque eles viram os índios tudo cheio de ouro, mano, é aqui mesmo que a gente vai se fazer aqui, né? Já ficaram tudo com um olhão bem grande em cima do ouro dos índios, né? Em cima do ouro dos índios. E aí você já sabe do que isso vai dar, né? Os europeus vão querer o ouro desses índios, e aí você vai ver que vai sobrar para o índio nessa história, Mas a história não termina por aqui, mano. A história continua, porque ainda tem várias outras províncias indígenas para a gente estudar. Mas essas outras províncias a gente só vai estudar nas cenas do próximo capítulo. Gostou do nosso vídeo? Então vem pra cá, se inscreve no História em Loco e vem fazer parte dessa multidão que está acompanhando o nosso canal. E eu quero também te convidar para conhecer o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de 3 cursos completos de História Geral, História do Brasil, História da Amazônia. Aqui a gente também oferece módulos, oferece muito conteúdo de qualidade, muita informação, muito conhecimento para você. Você não pode perder tempo. Vem para cá, digita www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!